mundo tá curtindo nossa rádio legal. Rádio Livre. Prefeito Eduardo Paes. A nossa cidade está cheia de obras e eu sei que elas atrapalham você. Eu quero te pedir desculpas pelo transtorno, mas obras como a Transolímpica valem a pena. Elas vão integrar o Rio e melhorar a vida de quem mora longe. Até o centro, que andava abandonado, vai ficar de cara nova. Quando tudo ficar pronto, a gente vai sentir orgulho da nossa cidade. São muitas obras ao mesmo tempo, é verdade. Mas o Rio tinha ficado para trás e precisava dessa virada para ficar muito melhor. PMDB. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. ZYJ 469, Rádio Livre 1440 AM, Rio de Janeiro, Brasil. Agora pelas ondas da Rádio Livre 1440 AM, internet online, acesso digital. Acesso digital. Tecnologia com Álvaro Moreira. Olá, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando o Acesso Digital. Sou Álvaro Moreira. Estamos dando início à 5ª edição do painel Tecnologia e Negócios. E estou na companhia do professor Fernando Fukuda. E juntos vamos debater e conversar sobre o tema Inserção do Jovem no Mercado de Trabalho. E convidamos você, ouvinte internauta, a participar, onde vocês podem mandar os seus correios pelo Facebook, acesso.digital.1440, ou pelo e-mail acessodigital@condominiodti.com.br, ou pelo telefone 21 Rio de Janeiro 22338822. Então não se esqueça, tecnologia e negócios todas as segundas-feiras. Uma boa tarde e já voltamos. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Rádio Livre. Ligue e participe. 22338822. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. De volta, antes de começarmos o nosso debate, eu quero apresentar a vocês o meu amigo, o professor Fernando Fukuda. Professor Fernando, seja bem-vindo. Suas apresentações, por favor. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde, Álvaro e equipe. Boa tarde, queridas e queridos ouvintes da Rádio Livre Acesso Digital 1440. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Fernando Hideo Fukuda. Eu sou doutor em Engenharia Civil com concentração na área de sistemas computacionais e sou fundador e presidente da empresa XDTech Informática e atuo em consultoria empresarial, consultoria em obtenção de benefícios fiscais pela Lei do Bem, que está sendo muito bem recebida com essa situação que nós vemos na economia brasileira, e também atuo com desenvolvimento de negócios, gestão de tecnologia da informação e fornecimento de soluções empresariais, soluções educacionais e soluções de segurança. Muito obrigado, professor. Obviamente, o obrigado ele torna-se muito forte, porque realmente nós estamos numa semana muito diferente das nossas rotinas, né? Muitos feriados, muita felicidade. Então o público está aí, mas estão nos ouvindo, e eu então, obviamente, reforço o nosso agradecimento da sua vinda para nós debatermos o tema Inserção do Jovem no Mercado de Trabalho. E todo o nosso programa nós temos um editorial. Eu dessa vez vou fazer de uma forma diferente. Eu estou trazendo aqui uma reportagem do superintendente do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa Escola, o nosso amigo Eduardo Oliveira. Eu vou pedir ao nosso amigo Ribeiro do painel para botar ele no ar e a gente poder ouvir.
Rádio Livre 1440 AM. E dá algumas dicas aos jovens. Importante que o currículo seja simples, bem conciso. Importante, primeiro, que ele possa ser localizado. Porque o jovem troca, muitas vezes, de celular, de e-mail. Isso é horrível, você não acha. Então, coloque o nome, endereço, telefone, e-mail, de uma maneira bem clara, correta. E aí a formação acadêmica, que é importante. Aí, como não tem experiência, além dos dados acadêmicos, outros cursos. O que você tem de informática, de outras línguas, é muito importante hoje o conhecimento de outras línguas, principalmente inglês e, se possível, outras. E aí a sua experiência mesmo de vida. Se você tem alguma prática em diretório acadêmico, alguma prática de trabalho voluntário, é muito importante hoje. Se você faz algum trabalho extracurricular, tudo que você faz é importante. O mercado ele é competitivo cada vez mais, né? O mundo sabemos que está sem fronteiras e o mercado é competitivo, o jovem compete, então o jovem certamente terá que ter diferenciais, porque é competitivo. A diferença depende do perfil da vaga e do que se espera. Normalmente hoje o que temos é a falta de pessoal não qualificado, mão de obra não qualificada. Então, normalmente as empresas buscam capacitar os seus futuros talentos. E através de um perfil mais jovem, eles irão capacitar como? Internamente, buscando o pessoal que está estudando, através de programas de estágio ou de aprendizagem. No Brasil, a contratação de aprendizes é garantida por lei. O Decreto Federal número 5.598 de 2005 determina que todas as empresas de médio e grande porte contratem um número de aprendizes equivalente ao mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de funcionários, cujas funções demandem formação profissional. Tem muito espaço para o jovem. O nosso país, como eu disse, carece de mão de obra e de mão de obra qualificada. Há uma falta muito grande. Infelizmente, nós vemos, é comum as empresas nos procurarem e dizer, olha, eu estou com vaga aberta há muito tempo e muitas vagas, e não preenche porque não tem pessoas qualificadas. E o jovem vai muito bem nessas vagas. Então há espaço, há oportunidades, e é preciso estar atento, que o jovem esteja disposto, esteja atento e se prepare. Estude sempre e acredite, porque há oportunidade e o país é o país dos jovens. Professor Fernando, na realidade nós ouvimos falar desse comentário do Eduardo de Oliveira, do CIE, falando um pouco sobre várias etapas que fazem essa inserção acontecer, né? Mas esse dado, essa pergunta vai ficar para nós darmos continuidade após um breakzinho que nós vamos ter que fazer agora, para o nosso cafezinho, e já voltamos. Ok. Rádio Livre, todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo, nossa estação legal, todo mundo tá ligado, na nossa estação. Rádio Livre, yeah, yeah. Rádio Livre, 1440M. Todo mundo tá ligado, todo mundo tá curtindo, nossa estação legal. Muita música e informação, a nossa rádio é legal. Essa é nossa estação, todo mundo tá curtindo, nossa rádio legal. Rádio Livre. A gravidez é um momento único na vida de uma mulher e para que tudo corra bem, é preciso que ela tenha apoio e confiança. Para isso, criamos novas maternidades como a Maria Amélia Buarque de Holanda no centro e o projeto Cegonha Carioca, que garante pré-natal
e o enxoval do bebê. Ao lado do Hospital da Mulher e das clínicas da família, o Cegonha Carioca é um passo importante na saúde preventiva. A gente sabe que ainda tem muito o que fazer na saúde, mas com trabalho a gente chega lá. PMDB. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Então, pode falar. O que foi esse roxo aí, hein? Meu pai me bateu. Eu não fechei a parte do dente direito. E o seu joelho? O que houve? Tá doendo. Ele me jogou no chão porque eu tirei nota vermelha. E o seu olho? O que aconteceu? Foi o vizinho que aumentou a TV pra não ouvir eu apanhando. Violência doméstica. Quando você ignora, você também participa dela. Denuncie 0800 022 0008. Comissão da Alerge de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso. Prefeito Eduardo Paes. Um dos projetos mais legais aqui no Rio são os EDIs, Espaço de Desenvolvimento Infantil. É na infância que a criança constrói tudo o que precisa para a vida e aprende a aprender. A partir dos 6 anos, ela segue adiante em ensino integral nas escolas do amanhã. Já existem mais de 200 EDIs no Rio. E até 2016, quase 40% dos alunos vão estar nas escolas do amanhã. Para garantir o futuro do Rio, é preciso que todas as nossas crianças tenham oportunidades iguais. PMDB. A família Luz. No episódio de hoje, Gabi Luz muda seus hábitos de banho. Antônio, o que tá acontecendo com essa menina? Como assim? Sei lá. Antes ela ficava horas no chuveiro. Agora só toma banho de gato. Psst, ela tá chegando. Relaxa, gente. Tô usando mais a cabeça e menos energia. Como? Ué, deixar o chuveiro na posição verão e tomar banho mais rápido reduz muito o consumo de energia. Você não sabia disso não, mãe? Bom. Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Rádio Livre, muito mais informação. Rádio Livre. Ligue e participe. 2233-8822. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. Retornando ao Tecnologia e Inovação, nós fizemos um comentário sobre o superintendente do ICE, Eduardo de Oliveira, onde que ele colocou vários pontos o que ele julga ser essa inserção. Ele comentou um pouco sobre currículo, mercado competitivo, capacitação, lei do aprendiz e por aí vai. Professor Fernando, qual é o seu ponto de vista no que nós ouvimos do CIE? Bom, as orientações do Eduardo são muito pertinentes, porque o jovem, para se inserir no mercado, ele tem que ter qualificação. Então, ele tem que investir no seu currículo, né, na sua educação, hoje que é continuada. Então, não basta ele apenas ter um certificado, um diploma, ele tem que estar continuamente estudando, continuamente obtendo novos conhecimentos e se atualizando para o mercado. Então, por isso, é um processo contínuo, né? E com isso ele tem que também estar acompanhando o próprio mercado de trabalho para ver quais são as maiores demandas no mercado de trabalho para o jovem ter uma perspectiva de maior oportunidade de inserção no mercado profissional, né? Então, com isso ele tem que fazer um planejamento da sua vida acadêmica para depois fazer um planejamento da sua vida profissional. Você está me dizendo então que o jovem, essa inserção ele está baseado no que ele tem de aprendizado acadêmico? Correto, né? Então ele tem que ter um conhecimento acadêmico, uma formação acadêmica e também tem que ter conhecimentos voltados para o mercado de trabalho, né? Sim. Porque as instituições de ensino vão preparar para os conhecimentos fundamentais, né, necessários para a formação dele, mas muitas vezes para ele poder ter uma oportunidade de mercado de trabalho, ele tem que ter um conhecimento específico daquela área de trabalho. Então ele vai ter que recorrer a cursos de extensão, né, a cursos especializados, né, alguma certificação, e tem que ser muito comum na área de TI, de tecnologia de informação. Além do diploma, né, da instituição de ensino, o jovem tem que ter também uma certificação
né, em uma determinada tecnologia. Você então acredita que ele desde já tem que ter um conhecimento de algo específico. Ele não pode ser uma pessoa genérica em termos de conhecimento. Ele deve sim, pelo que eu estou entendendo, ele deve conhecer várias ferramentas, mas ele tem que ser muito bom em uma ferramenta. É mais ou menos isso? Exato. Né? Então ele tem que atacar pelos dois lados. Né? Sim, sim. Então ele tem que ter um conhecimento que ele tenha uma certa flexibilidade de atuação no mercado, né? Tem que ter conhecimentos fundamentais, conhecimentos básicos, né? Que vão dar subsídios para ele poder atuar em diversas áreas dentro do mercado de trabalho, mas também um determinado cargo que ele vai executar pode ser um cargo numa área técnica que exige conhecimentos técnicos específicos. Então ele vai ter que ter uma formação, né, específica naquela área do trabalho que ele quer. Então ele tem que, na verdade, pesquisar o mercado de trabalho e escolher, né, que tipo de trabalho, que tipo de oportunidade ele quer conquistar. Tá. E para isso se preparar. Tá. E olhando o teu lado empresário, né? Você hoje é CIO da XDTEC, né? Ou XDTEC, não sei como você identifica, mas como é que você olha esse jovem que ele não traz uma bagagem de experiência? Ele pode ser muito bom do que ele aprendeu na escola, mas a experiência é o que lhe falta. Quer dizer, ele está qualificado, mas não está sem experiência. Como é que você olha como empresário, já que você precisa ter resultados positivos no sentido financeiro? Bom, esses são aspectos que tanto o jovem quanto o empresário precisam investir, né? Então, o jovem, por sua vez, ele não pode considerar que ao fazer um determinado curso, uma instituição de ensino, isso já seja o suficiente para ele se inserir no mercado de trabalho. Pode não ser, né? Então, ele, além de estudar o que a própria instituição de ensino fornece, ele também tem que procurar conhecimentos suplementares, adicionais. Né? Isso não é só de hoje, isso já no mercado sempre foi assim. Né? Então, você, Álvaro, na época que você fez graduação, certamente não tinha muitos livros disponíveis. Sim, sim. Né? A gente tinha que importar livro, né? Principalmente na área tecnológica. Era difícil importar, né? E mesmo assim a gente corria atrás para a gente poder se preparar e, quando uma oportunidade surgisse, a gente estar pronto para aquela oportunidade. Tá. Professor Fernando, o senhor acabou agora de me lembrar uma coisa que você falou, a importação do livro, né? Que boa parte dos melhores livros não eram traduzidos. Então você tinha que ter uma leitura de outra língua. E o Eduardo Oliveira do CE falou sobre mercado competitivo, quando ele fala que o mundo sem fronteiras. O mundo sem fronteiras é exatamente isso. Você, além de ter que enxergar longe, você tem a questão de uma língua. Né? E, obviamente, você tem uma experiência acadêmica no sentido de poder saber se realmente boa parte desses jovens que estão fazendo graduação, se eles já vêm de casa com uma segunda língua para apoiar isso aí. Apesar que hoje seria diferente essa questão de ter que importar, né? Mas eles já vêm com essa segunda língua? Hoje a gente não tem muita dificuldade que nós tínhamos antes de importar os livros, porque a gente consegue, pela internet, adquirir esses livros e estão muito mais acessíveis, né? E temos muita informação também na própria web, né, que o próprio jovem pode se atualizar e obter conhecimento praticamente sem custo, né? Agora, como você falou, Álvaro, muitas informações, principalmente as novidades, na área de TI, por exemplo, ela surgem primeiro lá fora para depois a gente tomar conhecimento aqui. Então, as notícias iniciais estão muitas vezes ainda na língua inglesa, né? E com isso o aluno também, além de procurar cursos de aperfeiçoamento, certificação, ele também tem que procurar curso de língua, se aprimorar na língua, né? Porque, como você bem falou, o mercado está globalizado, né? Então, hoje você vai estar concorrendo numa oportunidade de emprego não só com os brasileiros, mas também com pessoas que né, vieram de outros países e estão aqui no Brasil. E o Brasil tem uma política de importação de pessoal qualificado,
né? Que isso quer dizer o seguinte: você está concorrendo a uma vaga com uma pessoa que talvez não sabe português, mas ele fala bem o inglês porque ele vem de fora, né? Já existe uma política do governo, que agora não me vem o nome, mas existe já de aproveitar pessoal de fora. Isso você acha que falta pessoal realmente qualificado? Pelo fato de a gente estar importando o pessoal? Eu acho que não é só pelo fato de a gente estar importando pessoal, mas o próprio mercado de trabalho também está globalizado, né? Então, a empresa não atende apenas os clientes, né, que estão aqui no Brasil, mas também tem clientes que estão fora do Brasil. Então, os colaboradores que vão trabalhar nessa empresa, eles precisam ter conhecimento da língua para poder atender as demandas e atender os clientes, Sim. que é globalizado também, né? Então, com isso, a necessidade é de ambos os lados. Entendi. O jovem, então, numa excelência de inserção, antes até dele pensar em sair do país, o currículo dele é interessante, né? O fato da escola, de onde que ele faz, também é interessante? Sim. O jovem, ao fazer um curso, ele tem que procurar instituições de credibilidade, né? Instituições que ele, obtendo aquele diploma, ele vai ter uma maximização de conseguir conquistar aquela oportunidade, né? Agora, hoje em dia também, assim como nós temos acesso a muitas informações pela internet, o jovem também consegue aprimorar, né, conhecimento de línguas estrangeiras através da própria internet, né? Sem dúvida. Ele também tem programas, né, como o programa Ciências Sem Fronteiras do governo, em que o jovem pode se candidatar e, uma vez aprovado, ele consegue fazer cursos no exterior e em universidades do exterior. E com isso ele tem acesso a cursos lá fora e aprimora a língua enquanto ele estiver lá. Tá. Né? Por uma questão só conceitual, o senhor professor Fernando, o senhor acha que a questão de informações e conhecimento são as mesmas coisas? Na verdade, você obtém o conhecimento através das informações. Certo. Então, na verdade, o conhecimento é uma estruturação da informação e dali, daquele conjunto de informações, você vai obter um determinado conhecimento. Sim. Né? Então, isso também é um grande desafio. Hoje, com a web, você tem uma grande quantidade de informações. Uhum. Né? E, na verdade, a geração anterior, né, ela era ávida por conhecimento. Né? Então, existe um trabalho a ser desenvolvido, que é criar habilidade no jovem para que ele tenha a capacidade de, naquele oceano de informações, ele conseguir interpretar aquelas informações todas e obter o conhecimento necessário. Uhum. Né? Então, isso envolve capacidade de interpretação, capacidade de raciocínio, síntese. Então, todas essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Sim. Senão não adianta, como você falou, tem um mundo de informações, mas dali, se ele não conseguir obter o conhecimento necessário. Pois é aí onde que eu quero entrar. Quando te falta informação, para o jovem que quer se inserir nesse mercado, obviamente você, como empresário, você precisa ter ao seu lado aquele alguém que tem um maior número de informações. Não é verdade? Isso, então, voltando à questão da inserção, isso é uma barreira para o jovem. Não estou falando que ele não vai conseguir ter o acesso ao mercado, mas é uma barreira porque o volume de informações dele não é tão grande quanto se espera que ele tenha. Para isso também é um processo, né? Ele tem que ir se preparando, né? Se possível, ter acesso a informações através de um acesso à internet. Hoje, ele não tendo computador, ele pode, por exemplo, ir numa lan house, né, ou algum serviço de acesso à internet que você aluga por um determinado tempo e ter acesso às informações. Né? Além disso, um outro aspecto importante para o jovem, que para mim foi importante, além da formação acadêmica, né, a formação voltada para o mercado de trabalho, um aspecto muito importante é o relacionamento, é criar o seu networking. Sim, né? sim, então, sim. identificar quem são as referências, as autoridades naquele assunto dentro do mercado de trabalho
e tentar procurar acompanhar, né, essas autoridades, essas referências, né, ver que tipo de assuntos eles comentam, que tipo de livros eles leem, né, verificar, por exemplo, na internet blogs, né, que são de acesso gratuito, né, então muitas pessoas hoje de referência no mercado possuem blogs, então você acessa o blog dessas pessoas para ver o que eles estão comentando, e aí com isso você vai começando a ter conhecimento naquele assunto, ao ponto de, talvez, com o tempo, você até se sentir confortável e interagir com essas pessoas. Né? Porque muitas vezes o blog está aberto para comentários, né? E aí o blogueiro, ele quer, na verdade, interagir com as pessoas. Sim. Né? Então, com o tempo, o aluno, o jovem, ele pode, ao dominar aquele conhecimento, começar a interagir com essas pessoas de referência. Né? E com isso, ele também, hoje em dia, tem que ter a sua presença digital. Né? Então não basta ele ter o currículo, ele tem que, na verdade, ter capacidade de apresentar o currículo dele. Né? Então no mundo profissional, uma rede social voltada para a área profissional é o LinkedIn. Né? E você, como jovem, consegue abrir uma conta no LinkedIn de graça. Sim. Né? E você põe o seu currículo no LinkedIn. E aí, você já faz um marketing pessoal por aí. Exatamente. Né? Então, o que a gente hoje chama de digital brand. Né? Então, você tem que criar o seu brand, criar a sua marca, né? Tanto no mundo real quanto no mundo digital. Né? E com isso, você cria tanto o seu brand pessoal, a sua marca pessoal, com a sua marca profissional. Né? E o que acontece muitas vezes é que as empresas, elas hoje vão verificar, né, o perfil daquela pessoa na web. Né? Se for no caso profissional, muitas vezes vão procurar o perfil daquela pessoa no LinkedIn, né? E estudar, né, aquela pessoa primeiro no mundo digital, para depois verificar, né, se vai convidá-lo ou não para uma entrevista ou para uma oportunidade. A gente sabe que realmente esse está sendo muito útil para os caçadores de talentos, né? Eles vão realmente no LinkedIn capturar aquele que se enquadra dentro das necessidades dele. Na realidade, nós estamos falando aqui, então, da geração Y e a Z. Correto. Né? Eu acho que a próxima, não sei se será alfa, ainda não tem nenhuma denominação da próxima geração. Mas são jovens que estão da década de 80, são jovens da década de 90, que hoje estão aqui com seus 20 a 30 anos, dos seus 15 a 20 anos. Né? São realmente esses que estão procurando a inserção. Para nós deixarmos já uma pergunta no ar, professor, tem uma pesquisa que diz o seguinte: o jovem, principalmente da geração Z, que é de 90 para cá, ele realmente está deixando essa inserção acontecer após a graduação. Então ele entra no mercado de trabalho já com seus 20 e tantos anos, que já é um pouco diferente antes dos Ys, né? Que entrava já no mercado já bem cedo, já com seus 18 anos, ou aproveitava aquele trabalho onde que ele já exercia, até para fazer a graduação ligado a esse tipo de ação que ele já estava fazendo, né? Mas hoje o jovem, pela pesquisa que se deu aí, é que ele está postergando essa entrada no mercado de trabalho, tomando às vezes a ideia de que ele quer criar um maior volume de informação. Mas esse é um tema para nós discutirmos após o nosso cafezinho. Tá ok? Então até já. Estamos apresentando Acesso Digital. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 13h. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Rádio Livre. Um novo som. Uma nova rádio. Ouça aqui pela Rádio Livre, de segunda a sexta, de 9 às 10h30 da manhã, o programa Faixa Livre. Tudo o que você precisa saber sobre economia, política, o que acontece no país e no mundo. Um programa de notícias, debates e entrevistas com a participação de você, ouvinte. É hora de agir contra a dengue.
A dengue é uma doença que ainda afeta milhares de brasileiros. Para enfrentá-la, é preciso agir e adotar ações diárias de prevenção e combate ao mosquito transmissor da doença. A prevenção começa em casa. Não deixe a água da chuva acumulada sobre lajes e calhas. Não acumule lixo. Mantenha fechados os reservatórios de água e lave-os periodicamente com água e sabão. Encha de areia até a borda os pratinhos dos vasos de planta. Jogue fora todo objeto que possa acumular água. Depois de cuidar da sua casa, converse e ajude seus vizinhos. Se eles não tomarem as mesmas atitudes, podem comprometer todos que moram por perto. Leve também essas informações para os colegas de trabalho, membros da sua igreja, familiares, associação de bairro e toda a comunidade. E lembre-se, se você perceber grande quantidade de foco do mosquito, informe os órgãos responsáveis do seu município. Para mais informações, acesse o site www.combatadengue.com.br. De Brasília, Helena Lacosta. Prefeito Eduardo Paes. A nossa cidade está cheia de obras e eu sei que elas atrapalham você. Eu quero te pedir desculpas pelo transtorno, mas obras como a Transolímpica valem a pena. Elas vão integrar o Rio e melhorar a vida de quem mora longe. Até o centro, que andava abandonado, vai ficar de cara nova. Quando tudo ficar pronto, a gente vai sentir orgulho da nossa cidade. São muitas obras ao mesmo tempo, é verdade. Mas o Rio tinha ficado para trás e precisava dessa virada para ficar muito melhor. PMDB. Próximo. Ah, por favor, amigo, um sanduíche com cheddar, cebola e baratas. Ai, amor, barata engorda. Pede com cabelo, que nem o meu. Eu engasgo com cabelo, mas tudo bem. Dá pra trocar as baratas por coliforme? Coliforme tá em falta, senhor. O rapaz lavou as mãos. Ai, justo hoje. Que lugarzinho, hein? Só falta dizer que mandaram detetizar. Se você não quer comer assim, ligue para o Disque Segurança Alimentar da Alerj. Denuncie restaurantes, lanchonetes, mercados e estabelecimentos irregulares pelo 0800 282 0376. Alerj, aqui você tem poder. Prefeito Eduardo Paes. A gravidez é um momento único na vida de uma mulher e para que tudo corra bem, é preciso que ela tenha apoio e confiança. Para isso, criamos novas maternidades como a Maria Amélia Buarque de Holanda no centro e o projeto Cegonha Carioca, que garante pré-natal e o enxoval do bebê. Ao lado do Hospital da Mulher e das Clínicas da Família, o Cegonha Carioca é um passo importante na saúde preventiva. A gente sabe que ainda tem muito o que fazer na saúde, mas com trabalho a gente chega lá. PMDB. A Rádio Livre apresenta todo domingo, das 9 às 10 da manhã, programa Zair Cansado, o maior acervo de músicas famosas do nosso cancioneiro de várias décadas e as maravilhosas bandas de músicas do Brasil e do mundo. Aqui na Rádio Livre, 1440 AM. Rádio Livre, levando a você informação, interatividade, tudo isso para você que é livre e não tem para ninguém. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. Professor Fernando, estamos de volta e ficou uma pergunta no ar. As últimas pesquisas que foram feitas sobre essa questão da inserção, a opção hoje, principalmente da geração Z, são jovens de 1990 para cá, dizem que a preocupação dele hoje de se inserir no mercado está acontecendo após a sua graduação. Qual a sua opinião quanto a isso, por gentileza? Bom, essas classificações, na verdade, são feitas através de alguns estudiosos, né, que podem ser psicólogos, filósofos, sociólogos, e eles criam uma certa classificação. Então, isso não quer dizer que sejam todos os jovens nessa faixa etária que têm esse perfil, né? Ou seja, cada pessoa tem uma característica própria, né, mas se faz uma classificação em termos gerais. Então hoje o jovem que está no mercado, ou está começando a entrar no mercado, é o jovem que é chamado geração Y, né? Então é aquele jovem que está com 15 a 32 anos atualmente, né? Muitos já estão no mercado de trabalho, tá? Então eles têm uma certa classificação dada por esses estudiosos, né? E de acesso rápido, né? Quer dizer, o acesso é querer já obter cargos, funções executivas de uma forma
Exatamente. Prematura. Então, a geração Y, né, que a gente acabou de comentar, ela, na verdade, é descendente da geração que a gente chama de geração X. São classificações dadas para eles. Né? Então, a geração X ela é uma geração que foi competitiva, muito entusiasta, né, preocupada com interesses pessoais, e vivenciou a época do downsizing, da reengenharia corporativa, da globalização. Né? Eles têm muita capacidade de adaptação. A X, anterior a Y, né? Voltada para o empreendedorismo, e com isso eles conquistaram um certo estilo de vida. Esse estilo de vida eles consideram que foi conquistado em função do nível de ensino, né? E daí eles darem uma ênfase muito grande ao ensino. Né? Então, na verdade, a geração Y criou a geração atual, que é a Y, né? A X criou a Y, considerando como os filhos perfeitos. Né? Então, até muitas vezes super protegem demais. Né? E até dizem que a geração X é uma geração de pais helicópteros, né, que ficam sobrevoando os filhos para tomarem conta deles. Né? Então isso foi uma denominação... Nós estamos falando que temos monstrinhos? Não é isso. Não é isso, né? Pelo Tá contrário, bom. né? Na verdade são... Mas fica vigiando para saber o que está se fazendo. É para cuidá-los deles, né? Tem medo de soltá-los, né? De fazer com que eles desenvolvam a sua própria maturidade por conta própria. Né? Então daí talvez seja essa, né, indicação dada nesse artigo de que alguns vão procurar se educando por um bom tempo, né? Mesmo depois de formado vão procurar a pós-graduação, porque a geração X proporcionou à geração Y esse bem-estar. Né? Então, muitas vezes, você tem jovens que ainda moram com os pais e se sentem bem. Professor, o senhor está dizendo então o seguinte, uma foi por uma questão de necessidade, a outra por uma questão só da necessidade de poder bancar. Exato. É isso? É uma condição que a geração anterior o patrocínio. Exatamente. É isso que nós estamos falando? O patrocínio. Não são todos os casos. Eu conheço muitos lógico. jovens que são batalhadores também, né, que já estão no mercado de trabalho. Muitos eles trabalham para poder pagar o próprio ensino. Tá? Então, na verdade, são classificações dadas por esses estudiosos, vamos dizer assim. Tá? Certo, entendi. Então, eles chegam a essas conclusões e justificam as suas conclusões dessa forma. Não quer dizer que eu também concordem com eles. Não, lógico. Tá. Sim, sem dúvida. Até porque, na realidade, o nosso tema está rodado na inserção. E para que ele se diferencie de um pelo outro, né, nós concluímos aqui que o volume de informação é importante. Ele tem que ter. Não é isso? Eu só queria retornar a essa questão das informações. Onde buscá-las? Hoje o jovem tem várias formas de buscar as informações, né, como comentamos na própria web, né, como chama o professor Google. Né? Você consegue muitas informações. Hoje é tanta informação que você tem que ter a capacidade de filtrar e selecionar essas informações para ver qual é que é mais útil. Né? Então isso também é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Né? Outra informação é a fonte de referência, como a gente comentou, né, de relacionamentos. Então uma fonte que o próprio jovem já pode obter imediatamente é o próprio professor que está em sala de aula. Né? Então o professor é aquela pessoa que tem mais conhecimento, mais experiência, né? Então o jovem pode se relacionar com professores, não só na aula durante as aulas, né? Mas também fora, né? Criar um networking, né? Então obter dicas, né? Obter indicações de oportunidades de trabalho. Nós temos as mídias sociais, eu acho que esse relacionamento é muito importante. Nós temos os eventos que acontecem, tanto nacionais ou internacionais, inerente à área a qual ele está se formando, né? Eu acho que realmente isso é muito importante, que ele pode não ter a experiência, eu acho que é o que a gente discute aqui como pelo lado empresarial, mas ele participar disso, obter o maior número dessas informações, quanto mais melhor. Isso realmente faz com que
você até dentro de uma análise de um RH, vê que você realmente está querendo conhecer de tudo ou quase tudo, né? Além da área que você esteja querendo se formar. O network é muito importante, né? Essa rede de relacionamento, né? Principalmente rede de relacionamento profissional, né? Você pode ter a rede de relacionamento pessoal, mas além disso o jovem tem que criar sua rede de relacionamento profissional, né? Pode ser com professores, pode ser com colegas de classe, né? Então, por exemplo, eu entrei na área acadêmica com amizades que eu mantive com os professores da graduação, né? Entendi. Então, grandes professores, né, que foram meus professores na graduação, hoje são meus amigos pessoais, né? E aí o professor Luiz Bionte Neto, que se tornou meu amigo, ele me levou para a área acadêmica, né? Ele foi lá na minha casa pedir para que eu assumisse uma determinada turma e assim eu entrei para a área acadêmica, né? Passou seu monitor. O mentor, né? O mentor, tá bom. E depois eu tive a oportunidade, por exemplo, de entrar para a DataPrev. Então essa oportunidade veio através de um amigo meu, né, que estudou comigo na graduação. É verdade. Então, o network te leva, né? Exatamente. Te leva. Vai levando para outra área. Então é importante desde cedo o jovem criar esse catálogo de networking, né? Participar de eventos, principalmente na área que ele tem interesse. Então participar em feiras, congressos, né? Isso. E ao participar não é só para ver as novidades, mas sim de relacionar com as pessoas. Exatamente. Né? Descobrir o que aquela pessoa estudou, onde estudou, como é que ele chegou àquele cargo, obter o cartão de visita, você preparar o seu e levar o seu cartão de visita, né? Mesmo que você não esteja numa empresa, você pode criar o seu cartão de visita, né, pessoal, os seus dados pessoais. É uma dica muito boa, eu estou gostando, até porque a gente geralmente quando avalia a experiência de alguém, que não é o caso em questão, na inserção, você avalia por onde você já passou. Até porque hoje você não está avaliando mais se você está 1 ano, 10 anos numa empresa X que você ficar, né? Eu acho que quanto mais de informações você tem, esse é teu diferencial. Eu quero voltar aqui, professor, só para lembrar aos nossos ouvintes internautas que a gente pode mandar os nossos perguntas pelo site do Condomínio de TI, acesso digital @condomínio de TI, né? E eu quero aproveitar aqui uma pergunta que se encaixa exatamente ou próximo disso que nós estamos falando aqui. É da Márcia Pereira, de Itaipu. Ela fala o seguinte, que tem um filho de 14 anos que vive no dia a dia, a maior parte do dia na frente de um computador. Na realidade, eu acho que o jovem hoje faz muito disso, né? Ele vive muito na frente do computador, no smartphone, ele vive muito nessa parte digital. A pergunta dela, até eu acho que fica difícil, até de repente nós podemos responder, mas ela assim, gostaria de saber qual o curso que ele deve fazer. Eu não sei dizer, mas não sei se o senhor saberia dizer. Eu acho que o seu filho é que tem que saber, né? E junto com ele, você conversar, Márcia. Essa geração é uma geração que está online, né? Chamada geração Y, que está sempre online, está conectada, né? O seu ainda está no computador. A geração Z nem no computador está. Ele está no smartphone, que está sempre disponível para ele na mão dele. Tá? E a próxima, então, quem dirá? Porque eles vão ter acesso a óculos de realidade virtual, né? Então eles vão estar imersos no mundo virtual, né? E você não vai nem conseguir, muitas vezes, interagir com ele, né? Porque ele vai estar num outro mundo. Né? Pois é, esse que é o perigo. Então a tendência é essa. Mas é importante você conversar com ele, né, para ver quais são os interesses dele, né? Talvez pode ser que ele esteja direto no computador, mas acessando informações de interesse dele, uma informação útil, né? E aí tentar identificar junto com ele o que ele está acessando, por que ele está ficando tanto tempo no computador, né? E tentar auxiliar ele para um determinado curso, né, voltado para o interesse dele, né? Então,
Pode ser que o que aparentemente é um aspecto negativo pode vir a ser um aspecto positivo. Pois é. É exatamente nesse fato, professor Fernando, que eu quero deixar para o próximo painel a nossa discussão. Nós estamos falando realmente de jovens que têm ou querem ou devem se inserir no mercado. Nós temos que falar daquele jovem que também ele pode ir pelo lado do empreendedor, né, ter o próprio negócio dele, né? Mas nós estamos falando aqui um pouco dessa relação, né? Relação com outras pessoas, com ele tem que começar realmente a abrir esse network para poder ter uma posição no mercado. Então eu vou deixar essa pergunta para o nosso próximo bloco e vamos puxar agora um cafezinho, porque para dar um sossego aqui na nossa mente. Até logo. Estamos apresentando Acesso Digital. Acesso Digital. De segunda a sexta, a partir de 1 da tarde. Cada dia um tema diferente. Acesso Digital. O seu programa de tecnologia e entretenimento. Aqui, na 1440 AM. Prefeito Eduardo Paes. Um dos projetos mais legais aqui no Rio são os EDIs, Espaço de Desenvolvimento Infantil. É na infância que a criança constrói tudo o que precisa para a vida e aprende a aprender. A partir dos 6 anos, ela segue adiante em ensino integral nas escolas do amanhã. Já existem mais de 200 EDIs no Rio. E até 2016, quase 40% dos alunos vão estar nas escolas do amanhã. Para garantir o futuro do Rio, é preciso que todas as nossas crianças tenham oportunidades iguais. PMDB. A família Luz. No episódio de hoje, Antônio Luz está atrasado para o trabalho. Ô Cleide, passa essa camisa rapidinho pra mim. Ah, não passo não, viu, seu Antônio? A dona Regina pede pra passar a roupa toda de uma vez. Ligar o ferro toda hora gasta mais energia. Antônio, você tem outras camisas no armário. E no fim do mês vai gostar de ver economia na conta. Vocês estão certos. Ah, mas se não é as mulheres dessa casa, viu? Consumo consciente de energia. Use o bom senso. Mais dicas no site brasil.gov.br. Governo Federal. Todos os sábados, das 4 às 6 da tarde, o melhor do flashback nas ondas da Livre 1440M. Recordações Livre. Apresentação, Roger Santana. Recordações Livre. A sua trilha sonora, você ouve aqui. No trânsito, tudo é uma questão de convivência. Se tem uma moto desse lado, ninguém pode invadir o espaço do outro. Com consciência e respeito, o trânsito fica mais seguro, tanto para os motociclistas. Moto é preciso saber usar, é preciso respeitar. Pare, pense, mude. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Rádio Livre. Ligue e participe. 22338822. Voltamos a apresentar Acesso Digital. Acesso Digital. Tecnologia. Com Álvaro Moreira. Professor Fernando, estamos de volta. Sempre lembrando que os nossos ouvintes podem acessar o Acesso Digital pelo Facebook, Acesso Digital, acesso.digital.1440 e compartilhar com a gente com suas perguntas. Nós deixamos em aberto no bloco anterior, nós estávamos falando um pouco sobre essa questão do network, né? Tanto foi a pergunta da senhora Márcia de Itaipu, que tem aparentemente aquela relação do dia a dia hoje está se diminuindo porque o jovem hoje ele está dentro de um ambiente dele, que na realidade ele vai para o quarto, tranca a porta, você não tem acesso nem para ofertar um lanchezinho, fica difícil essa coisa, mas acaba, na realidade são pessoas bem diferentes da nossa geração X lá atrás, né? Que tem um comportamento totalmente diferente. Sabemos também que a facilidade, ele sabe como obter essas informações, pelo menos de interesse. O senhor também falou a questão dos autodidatas aprenderem as línguas com muita facilidade, enfim, de aprender uma série de coisas interessantes que vão ser facilitadores para essa inserção no mercado. E isso aí, na realidade,
Hoje nós estamos discutindo muito o que se fala, o que acontece na geração Z, que são esses jovens que estão aí de 90 para cá. Sua opinião? Bom, a geração Z é classificada como a geração que é permanentemente conectada à internet, né? Então a geração Y era online, agora a Z fica direto, né? Então ele tem acesso direto à internet, tanto é que muitas vezes você vê essa geração não usa mais relógio porque não precisa, porque já está conectado à internet e sabe, né? Talvez isso mude agora com o Apple Watch, né? E a geração agora venha voltar a usar relógio, mas ela dispensou o relógio, porque ela já está direto na internet e não precisa do relógio, né? Então não desgrudam do smartphone, né? E é característico, inclusive os mais jovens, com menos de 10 anos, nem tablet usam mais, só usam smartphone, não querem saber de tablet. Pois é. Né? Porque é muito mais fácil de carregar, né? É como se fosse um bicho de estimação digital. É verdade, né? É verdade. Tem muito carinho por aquilo. Muito carinho, né? mesmo. Então são muito apegados. E não vamos perguntá-lo como fazer alguma coisa, porque eles fazem de uma forma tão rápida. Exatamente, essa característica da geração Z, além de estar conectada à internet, ela é de alta velocidade. Então eles querem fazer tudo rápido, tudo instantâneo, né? E muitas coisas ao mesmo tempo, né? A Y já era multitarefa, mas era multitarefa num determinado ambiente, uma determinada plataforma. Então ele tinha um computador e naquele computador ele fazia múltiplas tarefas. A Z não, ela já faz muitas coisas em diferentes plataformas. Então é muito interessante. O meu filho de 9 anos, uma vez, ele estava jogando game no DS e estava vendo o DVD, assistindo um filme, né? E aí eu fui lá até o quarto dele e falei, olha, o que você acha de repente desligar o DVD que você já está acessando, jogando no seu game, né? Aí ele falou uma fala, né? Que era a fala do filme que foi mostrada 2 segundos depois. Então ele quis provar que, né, que ele estava acompanhando o filme. Ao mesmo tempo ele estava jogando no DS, né? Tá. E aí depois ele simplesmente falou, não mãe, não é bem assim não, o menino se enganou. Então eu falei, você além disso está acompanhando a conversa da sua mãe com a sua tia que estão no outro quarto falando baixo. Isso vai além da multitarefa, né? Então essa geração é dessa forma, né? Então eles ao mesmo tempo estão jogando, assistindo o filme, estão conversando pela rede social, estão navegando na internet fazendo pesquisa, né? Então é uma característica dessa geração. E na relação interpessoal? Essa relação interpessoal, dizem que é uma relação muito mais frágil, é mais fraca, né? Então é instantâneo, tá? Eles na verdade estão mais preocupados em ter uma experiência, né? Então uma vez satisfeita aquela experiência, eles vão procurar outra experiência, talvez com outras pessoas, tá? Então na verdade são relacionamentos passageiros, tá? Isso também acontece no lado pessoal deles, tá? Então muitas vezes eles conseguem se agrupar, né? Inclusive esse agrupamento é motivado através da própria rede social e eles criam aquela experiência e depois eles vão procurar outras amizades, tá? Agora isso não quer dizer que todo jovem haja dessa forma, né? Então são características que são mais perceptíveis nessa geração, né? Então, na verdade, são jovens que querem, aí a área de RH tem que se preparar, as empresas têm que se preparar, e que eles almejam, né, conquistar rápido cargo de responsabilidade. E não tem muita paciência para esperar, né? E, além disso, eles almejam, em pouco tempo, atingir cargos executivos, né? Então, as empresas também estão se preparando para receber, né, esses talentos jovens, né, para que consigam atraí-los, né, consigam mantê-los, retê-los, né, para que a empresa tenha mão de obra, entende? Então com isso a empresa está preparando o plano de carreiras, né, com etapas intermediárias, né, que o jovem consiga ir galgando ao longo da sua carreira, porque senão ele vai embora, né, exatamente por causa desse elo, né, essa ligação que é muito fraca. Se aquela empresa não oferecer para ele aquela experiência que ele espera, ele muda de emprego rapidamente, né, sem qualquer
vínculo mais forte com a empresa. Eu vou fazer aqui uma observação, professor. Tem aqui o Jorge Luiz de Oswaldo Cruz, ele está me chamando a atenção. Esse rapaz deve ser da geração X ou antes do X, deve ser do M. Ele está dizendo o seguinte: fale o nome do entrevistado. Então é o professor Fernando Idel Fukuda, tá certo? Eu tô reforçando realmente que às vezes a gente esquece. Professor Fernando, voltando à questão da inserção, nós definimos aqui que mesmo ele não tendo uma experiência profissional, mas ele tem que citar aquilo tudo que ele aproveita dentro do relacionamento do network, né? Então o network, na realidade, é o fator principal, é a coluna vertebral desse início, start de vida desse jovem profissional. É isso que eu entendi. É um aspectos importantes, é um conjunto todo, né? Então, além do networking, além da formação, tanto acadêmica quanto formação profissional, ele também tem que ter uma postura, né? Tem que ter credibilidade. Certo. Né? Então, é não só manter o seu perfil no LinkedIn, mas também ter uma postura adequada nas suas redes sociais. Então, muitas vezes as empresas vão verificar o perfil daquele candidato tanto no LinkedIn quanto no Facebook, né? E se ele tem um comportamento não adequado no Facebook, provavelmente ele não vai ser contratado. Deixa eu fazer uma observação. Perdão, lhe cortando sua linha de raciocínio. Ele se expor, é isso? É interessante? E, na verdade, criar referências, criar credibilidade, né? Publicar, expor o que ele fez, né? Publicar onde ele participou, que eventos ele participou. Né? Então, isso tudo é currículo. Né? Correto. Então, se você for ver, muitas vezes, as próprias pessoas, quando vão fazer alguma compra, hoje, muitas vezes, vão acessar a internet, obter informações para depois procurar o vendedor. Verdade. Né? A pessoa, quando vai comprar um carro, primeiro faz a pesquisa toda na internet. Sem depois dúvida. Vai para a concessionária. Exerce essa função Exatamente. mesmo. A mesma coisa quando a empresa vai hoje buscar um candidato, ele vai fazer pesquisa na internet. É verdade. Né? Então, o perfil do jovem na internet tem que estar adequado. Né? Então, o jovem tem que cuidar desse seu perfil digital, né? E começar desde cedo. Uma coisa que me chama muita atenção, que a gente vê muito no mercado internacional e não vê um tanto aqui no Brasil, os sites, você geralmente não coloca sua foto, né? Você não expõe sua foto. Os currículos, muitas das vezes, você bota porque pede, está descrito ali. A coisa não está rotativa. E a convivência internacional, as pessoas querem saber quem é você, né? Então eles procuram o teu currículo e querem saber quem é você fisicamente. Quer dizer, a foto define quem é você, né? Isso é uma coisa que a gente não vê muito, para nós aqui brasileiros, não é muito comum nós colocar fisicamente quem somos nós. Bom, isso lá fora já mudou, né? Então acho que aqui também já está mudando, porque o seu perfil digital hoje é uma representação do seu próprio perfil, né? Então, inclusive as empresas muitas vezes, na hora de procurar um candidato, ele já, a primeira coisa, verifica se o candidato botou a foto ou não, né? Ok. Se não botou a foto, então talvez não seja de tanta credibilidade. Correto. Né? Porque não está, né, público, entende? Certo, é verdade. A mesma coisa também profissionais, né? O profissional que está lá no LinkedIn não coloca foto, então por que está se escondendo? É verdade. Entende? Pois é, algo realmente que tem tudo a ver, né? Exato. Ele até para poder, no momento que ele esteja entrevistando, ou quer dizer, dentro do mundo de pessoas, até alguns ele já conhece porque é o perfil que ele está adequado à necessidade da empresa. Professor Fernando, eu gostaria, nós estamos no final, infelizmente, do Acesso Digital, da 5ª edição do Tecnologias e Negócios. Eu queria que o senhor pudesse fazer um resumo rápido do que é essa inserção, os pontos prioritários para que os jovens observem para poder fazer o seu currículo. Bom, o importante é a educação continuada, ele perseverar, né, na sua formação, e mesmo depois de formado ele vai ter que continuar estudando, continuar fazendo cursos de aprimoramento. Isso é uma constância,
hoje que o próprio mercado exige. No caso da geração Y atual, tem uma característica que ele faz parte de um grupo que é o grupo da maior faixa dentro da pirâmide etária do IBGE, né? Então, hoje a maior quantidade de pessoas está entre 15 e 34 anos, né? E se a gente for olhar a previsão do IBGE para 2030, a maior